Seguimos com a retrospectiva 2025. Agora vamos falar de dois assuntos que chocaram o nosso estado. O primeiro deles, um homem que estava dirigindo no carro com outras pessoas. Ele ultrapassou um carro e atirou contra este carro. Este tiro atingiu uma bebê, a Sofia Laila, que faria 2 anos de idade no dia em que foi assassinada, no colo da mãe, no banco de trás do carro. Na frente era o pai quem dirigia. Quem acompanhou de perto este caso foi o repórter e apresentador Lucas Moura, que está aqui comigo. Muito obrigada pela parceria de sempre, pela presença aqui no estúdio também, desta vez em outro formato. Mas eu me lembro muito bem, Lucas, que no momento da prisão deste homem, ele estava se divertindo ainda, né? Estava se divertindo e, na verdade, Mariana, primeiro boa noite a você, boa noite também a todos que estão nos acompanhando em casa nesse momento. Tudo aconteceu em um momento que para ele era de pura diversão, né? De alguma forma, pelo menos é o que indica o relatório policial, ele acreditava estar se divertindo. Afinal de contas, era uma noite festiva. Nós tínhamos ali a passagem da véspera de São João para o dia 24, que era o dia de São João. O crime acontece já no dia 24, já no dia de São João, em Areia Branca. Um palco tradicional, uma cidade tradicional, em que o festejo junino acontece com bastante efervescência, um festejo junino bastante forte aqui em nosso estado. E, naquele momento, o pai da Laila, da garota de 1 ano e 11 meses, completaria 2 anos, mas até então 1 ano e 11 meses, tenta ultrapassar o carro dele, uma caminhonete, e buzina pedindo passagem. Ele dá a passagem, mas depois que é ultrapassado pelo carro em que estava a Laila, ele dispara contra o veículo. A imagem está aparecendo na tela aí, bastante forte, o momento em que ele coloca a mão para fora e atira. Depois de preso e levado à delegacia, ele tem, de fato, de alguma forma, a cara de pau, eu vou usar essa expressão, não só ele, como o advogado dele também trouxe essa informação, de dizer que esse tiro foi só para assustar. Um tiro dado em direção ao veículo e que atinge de maneira muito precisa a Laila, que morre logo em seguida, né? Uma família, Mariana, inclusive bastante humilde. Depois nós trouxemos aqui a situação da família fazendo também apelo, pedindo suporte para poder... Conseguimos ajudar, não foi? Conseguimos ajudar. Então, um caso muito forte, muito marcante deste ano. E se a gente pode dizer que, de alguma forma, temos algo de bom para dizer dessa história, é o fato de que ele não só foi preso, como confessou a prática criminosa, né? Esse foi um assunto, Lucas, que repercutiu também nas redes sociais, porque acabou vazando nas redes sociais o depoimento dele. E eu me lembro que ele respondeu pelo homicídio, pelo uso de arma de fogo e até por corrupção de menor dentro daquele carro, e depois na festa, ingerindo bebida alcoólica, tinha uma menor. Tinha. Na verdade, exatamente o que você falou, ele foi indiciado e depois denunciado pelo Ministério Público pela prática de 4 crimes. Nós tivemos aí o homicídio qualificado, nesse caso por motivo torpe, pelo que eu me lembro, acredito que era isso, mas homicídio qualificado com toda certeza, porte ilegal de arma de fogo. Ele foi indiciado também por dirigir veículo automotor sem ter habilitação e por ter dado bebida alcoólica a uma menor. Existia uma garota dentro do veículo que estava com ele no momento, que era menor de idade à época do fato e que estava consumindo bebida alcoólica. E a legislação do país ela é muito clara, se ela estava sob a tutela dele de alguma forma, né, ele que estava cuidando dela, de uma forma ou de outra ele era responsável do veículo. E ela estava consumindo bebida alcoólica dada por ele, obviamente que ele foi indiciado por esse crime também, depois denunciado pelo Ministério Público. Então, 4 crimes aí. Agora, Mariana, 4 crimes neste cenário. Ele também tinha já outros crimes, envolvimento em outros crimes anteriores, de outras situações, de outros fatos, crimes inclusive nesta mesma situação, neste mesmo depoimento dado na delegacia, confessados por ele também. Você falou do depoimento dele, do advogado, que dizia que tinha sido um tiro para assustar. Isso me chama a atenção, Lucas, porque você, né,
é formado em direito, traz sempre para a gente esclarecimentos também dessa questão jurídica. E aí eu queria te perguntar, já que a gente está falando aqui de bastidor, existe uma forma ideal para você se posicionar numa entrevista? Como é que você enxerga isso? Porque dá para você defender um cliente sem necessariamente falar determinadas coisas, né? Exato, eu acho que a condução de todo profissional, isso vale para a gente também, tá? Aqui no nosso trabalho da comunicação, vale para todas as pessoas. Eu acho que a condução ela tem que ser sempre muito respeitosa. O advogado, ele tem um papel que é constitucional e deve ser respeitado também em qualquer circunstância, em quaisquer circunstâncias. Esse trabalho deve ser respeitado, é um papel muito importante. Mas esse papel deve ser um papel que deve ser exercido com cautela. A gente tinha uma situação, neste caso especificamente, de uma família que estava enlutada porque perdeu uma criança de 1 ano e 11 meses. Em uma situação em que claramente todo mundo vê a imagem, sabe que houve o disparo em direção ao veículo com o objetivo de atingir o veículo e quem estava dentro. Isso é claro. E aí o advogado traz, obviamente que o advogado ele tem o direito de trazer a versão que foi contada pelo seu cliente, mas isso tem que ser feito com absoluto e total respeito à família enlutada. Neste caso especificamente, eu lembro que à época o que foi muito questionado foi isso, né? Que talvez na forma que se posicionou o advogado faltou um pouco desse respeito à família. Mas é isso, né? Infelizmente faz parte do processo e a gente acompanhou tudo isso aqui, não foi, Mariana? Você falou sobre postura também de nós, né? Jornalistas, comunicadores. Eu me lembro que quando você falou sobre esse assunto, o Lucas Moura é pai da Cecília e Lucas Moura se emocionou. Ficou, de fato, com o olho cheio de lágrima e aquela emoção foi tomada por ele. E aí, como é que você faz isso? Como é que você noticia? Como é que você lida com suas emoções? Repórter pode chorar? Já chorei. Se não pode, tá ruim, porque eu já chorei ao vivo algumas vezes. Inclusive, falando de Cecília agora, eu fico até um pouco emocionado aqui. Mas, inclusive, daqui a pouco eu vou lá dar um cheiro nela. Vi ela mais cedo. Mas é difícil, Mariana, porque a gente lida com casos muito duros e muito difíceis, né? Um caso como esse, né, de ver uma família se despedindo de uma criança de 1 ano e 11 meses e diante de toda a situação pela qual estava passando, e a gente ter essa responsabilidade, né, de conduzir a notícia, a informação até o final, é muito difícil. Mas ao mesmo tempo, viu, Mari, eu acho que essa é a sua visão também, eu acho que é assim que você se sente também, que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, a gente tem a felicidade de ser amigo também, né, além de colegas de trabalho. Eu acho que o que nos dá força para, por exemplo, numa situação como essa, de manter a postura, de manter a firmeza, de seguir com a notícia até o fim, de contar a história, de fazer o apelo de ir até o final, é saber que a gente, com aquele papel, com o nosso trabalho, a gente está contribuindo para melhorar a situação daquela pessoa, para ajudar, para buscar justiça por aquela pessoa. Então a emoção vem, a gente segura e diz, não, eu tenho que ir até o final, porque eu tenho uma missão aqui, que é entregar essa notícia, que é entregar essa informação, que é fazer esse apelo, que é ajudar essa pessoa. E eu acho que é isso que nos fortalece. Agora, que revolta, que arrepia, que tem horas que você fica sem saber o que fazer, como lidar. Já teve dias de eu chegar em casa com histórias tão tristes que a gente conta aqui, que eu cheguei em casa e não consegui jantar, por exemplo, né? De não conseguir dormir, de ficar mal mesmo. Mas é isso, a gente se apega na missão, na ideia de que a gente está, de alguma forma, tendo uma missão ali e cumprindo ela, né? Vê se você concorda comigo. Como jornalista, é claro que a gente se abala. Mas um caso como o da pequena Laila Sofia, tinham todos os elementos que comprovavam o que aconteceu. Então, de certa forma, nós, profissionais, nos sentíamos mais seguros de comentar. Tinha um carro, tinha uma arma, tinha um corpo. A gente tem até essa imagem, você mostrou agora, meu diretor Fredson Navarro. Tinha um corpo exposto para fora do carro, atirando. São muitas provas, muitos elementos para que a gente consiga trazer para vocês e ter total segurança. Mas nem todo caso é assim. E aí a gente precisa ter ainda mais cuidado, ainda mais cautela.